pode dizer amém? Graças a Deus. Muito feliz por essa oportunidade, a confiança do meu papai, pastor Álvaro, e eu acho bem interessante. Cadê o ministro de louvor? Ele já foi embora? É o Cláudio? Cláudio fez uma coisa aqui comigo que eu fiquei preocupado, né? Falou que eu sou conferencista internacional. Mas vou te confessar, quando eu cheguei em Genebra, na Suíça, que eu vi a bandeira da Suíça no púlpito, eu chorei. E chorei muito, porque eu me lembrei que eu só tinha R$2 para pagar a passagem do Brasil para a Suíça. Olha bem para mim, aqui tem um milagre. Eu me lembro que os meus R$2 foram rejeitados em Lisboa. Só aceita euro, meu filho. Aqui não aceita real, não. E nem um café eu pude tomar. Então, quando eu vi a bandeira de outro país, eu me lembrei da palavra do Senhor. Porque o meu visto para a América, eu ia cantar em Nova York, tinha sido cortado, não tinha feito visto, né? Eu fui falar com um amigo, rapidinho, espera só um minutinho. Fui falar com um amigo, chorar com ele, né? Amigo, né? Olha, queria tanto cantar lá fora, era um sonho, e infelizmente o governo americano não me deu visto. E ele falou assim comigo: você tem American Express Card? E eu, o que é isso? Tem não. Você tem Diners Club? Acho que nem existe mais. E eu, tenho não. Rapaz, a América não é para você. Faz assim, olha. Pega aquela cestinha básica ali e vai para a tua casa. Só que tem coisa que Deus do céu não pode ver sem tomar uma atitude. Se tu está aí ainda, dá um glória para Jesus. Quando eu entrei dentro da minha sala, o telefone toca. Era a Sônia, uma mulher de Deus, uma profeta. E quando eu peguei o telefone, ela disse: disseram que aquele lugar não é para você. Assim te diz o Senhor: tu cruzarás o Atlântico e pregarás a minha palavra. Eu quero pregar nessa noite sobre o Deus do impossível. Se tu está aí, levanta a tua mão mais alto que você puder e dê um forte glória para o Senhor. Amém? Você pode ocupar seu lugar. Desculpa te dar um castigozinho. Eu estou com um tempo muito bom, mas eu ainda vou fazer uma parte de louvor, se você permitir. O meu pendrive está aí, companheiro das horas difíceis, quando não tem uma banda igual a essa. Você, por favor, me dá lugar mais alto a pasta. Tá bom? Eu vi que vocês bateram palminhas, eu fiquei feliz. Fiquei animadinho. Você bate palma agora? Pode? Gostei, aleluia. Vamos adorar a Ele? A faixa 11. Amém? Lugar mais alto, faixa 11, pode soltar. Aí você me ajuda com palmas, pode ser? Vamos nós. Então não para, meu irmão, porque o Senhor já se encontra de pé na situação. Você pensou que estava esquecido, tá esquecido não, irmão. Não pare agora, levanta e adora na situação. Então não para, meu irmão, porque o Senhor já se encontra de pé na situação. Você que estava esquecido, tá esquecido não, irmão. Não pare agora, levanta e adora na situação.
Então não para, não para, não para, não para não. É não, é não, é não, é não. Então não para, não para, não para, não para não. É não, é não. Então não pare não, porque Deus não vai parar na situação. Ele vai orientar. Eis a diferença a favor do vencedor. Ele não para, não para, não para, não para não. Ei, o playback abaixa, aumenta o microfone. Amém? Ô glória. Vamos cantar. Então não para, não para, não para, não para, meu irmão, porque o Senhor já se encontra de pé na situação. Você pensou que estava esquecido, tá esquecido não, irmão. Não pare agora, levanta e adora na situação. Então não para, não para, não para, não para, meu irmão, porque o Senhor já se encontra de pé na situação. Você pensou que estava esquecido, tá esquecido não, irmão. Não pare agora, levanta e adora na situação. Então não para, não para, não para, não para não. É não, é não, é não, é não. Então não para, não para, não para, não para não. É não, é não. Então não pare não, porque Deus não vai parar na situação. Ele vai orientar. Eis a diferença a favor do vencedor. Ele não para, não para, não para, não para não. Aleluia, a igreja em Uberlândia não para. A igreja em Uberlândia não para. Aleluia. Então não para. Dá para você dizer amém e aplaudir a ele. Aleluia. Amém ou não amém? A mesma pasta, faixa número 1. O playback estava excelente, estava sem voz, retorno de voz, por favor. Obrigado, viu, querido? Amém. Faixa número 1, isto. Levanta, Josué, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou nos passos de Moisés. Tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo tempo. Ser fiel em todo tempo. Ser fiel se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. O muro vai cair. Quem pode dizer amém? Levanta, Josué, e toma o teu lugar. Foi o Senhor quem falou nos passos de Moisés.
tu deverás andar. Foi o Senhor quem falou em todo tempo, ser fiel em todo tempo, ser fiel. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Se obedecer, o muro vai cair. Se permanecer, o inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. O muro vai cair. O inimigo vai fugir. O tempo vai parar. Se você clamar, o Deus de Moisés ao teu lado está. Você pode dizer amém? Livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler os versos 30 e também o verso 33. Nesta que será uma breve reflexão que faremos aqui. Uma reflexão para você guardar no seu coração. Talvez você já tenha feito algo parecido com o que este rei está fazendo aqui. Com certeza, você vai guardar o que você vai ouvir nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu. Repita comigo, que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Verso 33. E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Espírito Santo, conversa conosco nesta noite. Bom, você que é um leitor contumaz da Bíblia, você já percebeu o que está acontecendo no texto e me ajuda muito o conhecimento que você tem sobre o que está acontecendo no texto. O rei da Síria, não satisfeito com o que ocorrera naquele fato muito interessante, em que quando a casa de Eliseu foi cercada, o moço de Eliseu, Geazi, entra preocupado, os exércitos sírios nos cercaram, e Eliseu diz para ele assim, diz para o Senhor: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja.
E sendo então abertos os olhos dele, ele percebeu que os carros, aleluia, de fogo do Senhor estavam em torno da casa de Eliseu. Escuta o que eu vou dizer. Não é porque você não vê que a presença do Senhor não está lá. Apenas é preciso ter o que Eliseu tinha, a sensibilidade espiritual para perceber a presença do Senhor. Mas perceba uma coisa interessante. Eliseu tinha, Geazi não tinha. Eliseu tinha, Geazi não tinha. Eliseu tinha e estava calmo. Geazi não tinha e entrou em desespero. Você está aí? Então eu digo de novo a você, não é porque você não pode ver que não está acontecendo um mover da parte de Deus a seu favor e a favor da tua casa. Você lembra que a primeira coisa que Eliseu faz é pedir a Deus que ferisse de cegueira aquele exército. Quem lembra disso, diga amém. Amém? Então, eles encaminham aquele exército até a presença do rei de Israel. Você lembra que ele fala para Eliseu? Ele trata de quê? Meu pai. Feri-los-ei, meu pai. É o que ele diz. É para matar todos eles? Não. Põe diante deles pão. Pega um lanchão, dá a eles e despede em paz. Mas o rei da Síria não ficou satisfeito com essa história. E fez um cerco ainda maior. Ele agora cercou toda a Samaria. De maneira que eu preciso comparar dessa forma que você vai entender. Os jovens aí, os estudantes de geografia, de geopolítica, viram o que estava acontecendo, por exemplo, na costa de um país de nome Venezuela. A armada norte-americana com seus porta-aviões, com seus destroyers, viu? Falei bonitinho, né? Com seus destroyers, com seus porta-aviões, com seus contra-torpedeiros submarinos, impediam a passagem de drogas para fora, ou a entrada de petróleo para dentro, ou a saída de petróleo, ou seja, eles ali dominam. E nada passa. É mais ou menos o que fez o rei da Síria na terra de Samaria. Ele cerca e agora todo tipo de mantimento não entra e não sai. Ele está sufocando a cidade. Ele quer que a cidade morra, míngua. Aí, claro, se não entra mantimento, se não sai, se o comércio está sufocado, não existe como a cidade prosperar e a fome começa a dominar. Esta mulher que fala com o rei, que nós lemos no texto, no verso 30, é uma mulher que vem dar queixa da vizinha. O que aconteceu? A vizinha chegou para ela e falou: olha, hoje a gente vai comer o teu filho e amanhã comeremos o meu. Só para você ter uma ideia do que pode fazer a fome. Ela simplesmente vai deixar você com uma deficiência cognitiva. Você vai ter dificuldade de raciocinar. Porque a mulher pega e mata o próprio filho e serve de banquete para a família dela e para a família da vizinha, com a promessa de que no dia seguinte a vizinha fará o mesmo. E claro, depois que ela comeu, a ciência voltou, a saúde mental um pouco retorna e ela não vai fazer a loucura que ela propôs. E ela esconde o filho dela. E quando isso acontece, essa mulher que se sente lograda, entendendo o que fez, procura o rei. E o rei fala: eu vou te acudir da onde? Da eira ou do lagar? Eu estou tão mal quanto você, o que você tem? E ela conta a história para o rei. E eles percebem que o rei traz cilício por debaixo das vestes. E o que é cilício? É um cinto que ele possui pontas.
um cinto de ferro, de aço, de alumínio, como você quiser. Só que esse cinto ele vai ferir você. Perceba, o rei acusa o próprio Deus do mal que está acontecendo. Ele não sabe quem é o Senhor. Você que conhece o texto, você vai ver que Eliseu diz assim, olha, está vindo aí o filho do homicida. De que homicida ele está falando? Do rei Acabe. Ou seja, o pai era longe de Deus, o filho é também. E este jovem rei entende que para que a situação mude, ele precisa sofrer. Eu tenho que sentir dor. Eu tenho que passar mal. Eu tenho 50 anos de Assembleia de Deus. Diz que negrão, quando pinta, tem 3 vezes 30. Acabei revelando alguns segredos agora. A minha denominação tem mais de 100 anos. E houve um tempo que nós também pensamos assim. Deus quer que eu sofra. Deus quer que eu perca. Deus quer que eu sinta dor. Nos esquecemos que esse mesmo Deus, quando fez o homem, o colocou num paraíso. Nos esquecemos que ele colocou ali toda a sorte e variedade de frutas, mantimentos, acesso a tudo. Foi o homem quem deu nome a todos os animais. Deus deu para ele. Deus podia dar o nome pronto. Não, é você que vai chamar, é você que vai morar aí, é você que vai viver, é você que vai dizer como você quer chamar cada animal. Eu só quero uma coisa, obediência. Nessa árvore aqui não mexe não, mas em todas as outras você pode mexer. A minha Bíblia e a sua também diz que Deus é bom. E nós temos aprendido que Deus é bom o tempo todo. E este homem que entende que é preciso sentir dor para mudar o quadro, ele acusa o próprio Deus deste mal. Isso ele está falando já na casa do profeta Eliseu, que responde para ele, amanhã vai ter uma medida de farinha para cada pessoa, ao preço de 1 ciclo. Tu sabe quanto que estava custando a cabeça de um jumento para se comer? A Bíblia menciona que era o equivalente ao salário de 240 dias. Era quanto estava custando uma cabeça de jumento. Mas chega o profeta, em nome do Senhor, e diz assim, amanhã, repita comigo, amanhã. Hoje estava tudo ruim, gente. Hoje estava tudo quebrado. Hoje estava se contando tragédia. Hoje estávamos na calamidade, mas a palavra do Senhor, através do profeta, estava dizendo, amanhã vai ter mudança na terra. Você está aí, levanta a tua mão e dá um forte glória a Deus. E como sempre, tem alguém que duvida. O capitão em cuja mão o rei se encostava, assim diz a Bíblia. Seria isto possível, ainda que Deus abrisse a janela dos céus? E o profeta já diz para ele, olha, você vai ver com teus olhos, mas você não vai participar. Enquanto isso está acontecendo, na casa de Eliseu, onde aquele que lá foi, o rei, queria a cabeça de Eliseu, porque ele dizia, a culpa do que está acontecendo é do Senhor, a Bíblia menciona 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade. E é aqui que começa a mensagem desta noite.
Eles disseram assim um para os outros: na cidade não deixam a gente entrar. E se entrarmos, morreremos de fome lá. Se ficarmos aqui, aqui também morreremos de fome. Ei lá, vamos ao arraial dos sírios, porque lá tem comida. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E se levantaram e caminharam com fome. E enquanto eu estudava o texto, Deus me mostrava por fé o sentimento interior de cada um deles. Eu estou indo para um lugar onde há um ódio mortal contra os meus conterrâneos. Os sírios não fizeram isso para fazer algum tipo de agrado para nós. Eles fizeram isso porque eles querem acabar conosco. Se eu ficar aqui, eu morro. Se eu entrar na cidade, eu morro. Eu vou para o arraial dos sírios. Ele está esperando a flecha, está esperando. A espada vai cantar, vai ser agora. Eu vou sentir a lança, mas eu não vou parar. O que foi aquilo ali? É um flecheiro? Não. É um bicho que passou. Você não vê, a Bíblia não diz, entre eles, com a vida limitada, com perca de membros, completamente derrotados humanamente falando, porque a lepra não tinha tratamento naquela época, mas era um dando força para o outro. Vamos ao arraial dos sírios, porque lá tem a solução do nosso problema. Vão nos matar? Vamos. Vão enterrar o arco e nos furar? Vamos. Vai ter espada contra nós? Vamos! E quando eles chegaram lá, encontraram o arraial vazio. Olha para mim, vou repetir para você. Tem coisa que a sala do trono não fica inerte quando vê. Quando a sala do trono olha e vê esse tipo de atitude, e vê esse tipo de fé, Deus não fica quieto. Você vai perceber que não tem uma única oração, e não precisa. Porque às vezes, quando não tem o ora, mas tem a ação, Deus do céu se mexe para dar vitória ao seu povo. Enquanto eles caminhavam, Deus fez ouvir lá no arraial dos sírios o som de um poderoso exército. Enquanto eles iam, Deus fazia eles ouvirem vários cavalos cavalgando ao mesmo tempo. Enquanto os leprosos andavam para o arraial dos sírios, Deus fazia os sírios pensarem: Israel alugou os heteus, Israel alugou os egípcios, exércitos poderosíssimos contra nós. Não, é 4 leprosos. É só 4. Tem uns 2 ou 3 que estão mancando. É, manco. 4 leprosos. Enquanto nós, em uma casa dessa magnitude, refrigerada, com ternos muito bonitos, ouvindo canção de primeiríssima qualidade, ouvindo louvores maravilhosos.
com a presença do Espírito Santo que os leprosos não tinham. Estamos de braços cruzados, sem caminhar na direção dos nossos objetivos. E o teu silêncio te entrega, mas nesta noite eu estou falando aqui com uma pessoa, 2, 4, meia dúzia, 20, 50, eu não estou ouvindo você dar glória a Deus. 100? 100? 100 pessoas? 200? Você que me acompanha pela internet, o Espírito Santo te visita aí neste exato momento para sacudir você. É difícil? É. Tem impedimento? Tem. Mas o Deus daqueles 4 leprosos continua sendo o teu Deus, meu irmão. Ei, meu irmão, eu vim aqui falar contigo. O Deus desses 4 leprosos aqui continua sendo o teu Deus. Continua sendo o teu Senhor. Vou te dar uma palavra aqui nesta noite. Levante a sua mão em nome de Jesus. Vou te liberar uma bênção. Vou te trazer a lembrança a um versículo bíblico. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. A terra não é de uma ideologia. A terra não é de um partido político. A terra não pertence ao capitalismo ou ao comunismo. A terra pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu gosto de me lembrar de um moço que falou com o seu rei o seguinte: estava eu com as minhas ovelhas, quando veio o leão. E eu me coloco no lugar dele. Ele tem poucas ovelhas, como disse Eliabe. E ele está lá quietinho na dele e vem chegando o leão. E eu, se eu estou na situação dele, eu vou gritar pelos meus irmãos: Samá! Abinadab! Eliabe! Oh, o leão está vindo e ninguém escuta e ninguém vem. Sabe por quê? Repita comigo: Davi está em treinamento. O leão não é de Eliabe. O leão não é de Samar. O leão não é de Abinadab. O leão é de Davi. Porque se Davi não passar pelo leão, não vai passar pelo urso. Se você já entendeu, dá um glória para Deus aí. Se Davi não passar pelo urso, não vai passar pelo gigante Golias. Se Davi não passar pelo gigante Golias, vai ter medo quando Saul pedir 100 prepúcios de filisteus. E trazendo ele 200, à frente ainda existiria uma perseguição tamanha que outros gigantes viriam contra Davi, mas agora ele aprendeu que é possível matar gigantes. Deus está falando com você nessa noite. Hoje Deus abre a tua mente. Assim como Ele fez com Geazi, hoje Deus abre os teus olhos. Hoje Deus te dá a coragem que tinham aqueles 4 leprosos. Se tu recebe essa palavra, levanta a mão para dar o melhor glória a Deus que você tem. É hoje. Hoje Deus te mostra que é possível. Hoje Deus está dizendo para você: todos os teus sonhos são possíveis e você pode alcançar o que você quiser.
porque a sala do trono irá se mexer ao teu favor. Vou repetir até você dar glória a Deus. A sala do trono vai se mover em teu favor. A sala do trono vai se mover em teu favor. A sala do trono vai se mover em teu favor. A história falada é uma das coisas mais comemoradas e faladas para quem estuda história. Porque você precisa entender que não é porque os sumérios desenvolveram uma forma de escrita que isso estava em toda parte, em todo lugar. Em África, se contava a história através da música, de maneira que cada era da história dos africanos tinha uma canção, e assentado em volta de uma tocha, eles cantavam as canções que iam passando de geração para geração. Esse grupo que fez isso em África chama-se griots. Os griots faziam canções da própria história, mas não menos famosos eram os anciãos de Israel, que contavam para todo Israel a história do seu povo, também em volta de uma fogueira. Oriente Médio, certas épocas do ano faz muito frio, mas era ali, em torno do fogo, que os jovens ouviam as histórias. Uma das histórias mais interessantes foi a de uma guerra civil que houve em Israel. Você vai conhecer essa história a partir do capítulo 19 do livro de Juízes. E quando você lá vê, você vai observar que por causa de um assassinato de uma mulher, de uma concubina, esposa de um levita, ele pega essa mulher e ele recorta, ele parte o corpo dela em 12 partes. E manda uma parte para cada tribo. E ele reclama que aquilo foi feito por homens de Belial, da parte de Benjamim. Então, 400 mil homens de Israel se levantam para combater Benjamim com 26 mil homens. Fica muito claro que a vitória de Israel é certa. A maioria vai vencer a minoria. Concorda? Amém? Não, não foi o que aconteceu. Porque dos 26 mil homens de Benjamim, eles tinham 700. Repita comigo, 700. 700. Que faziam uso da funda. Acertavam um fio de cabelo sem errar. De maneira que a cada vez que os 700 entravam em ações, eles derrubavam do outro lado 700 homens a cada 20 segundos, pelo menos. E Deus precisou intervir, senão Benjamim, com 26 mil homens, por causa desses benditos 700, iria destruir 400 mil homens das demais tribos de Israel. E com toda certeza, ao ouvir essa história, os garotos, entendendo que o rei era um benjamita, Saul, tu está aí ainda? Opa, o que eu vou fazer? Eu vou praticar, eu vou treinar. Olha, afunda, olha só que arma poderosa. Uma arma poderosa que estava lá, escondida, que ninguém ligava. Mas o fato é, enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ele estava praticando. Quando ele ouviu a afronta do gigante, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos de Israel? Não tema, ó rei, teu servo irá contra ele. Essa noite você precisa entender que as circunstâncias que hoje estão te cercando, algumas são grandes, algumas são de assustar, mas Deus preparou o seu povo para vencer gigantes.
O Deus que você serve é Deus do impossível. Eu não sei que nível de desânimo você tem, que enquanto eu falo isso, parece até que você não precisa. Pois então eu vou profetizar aqui para quem está precisando. Deus tem disponibilizado para você o ouro e a prata desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A sala do trono está a teu favor. É para quem crê. Quem crê, levanta a mão e dá o melhor. Glória a Deus que você tem. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu. Quem? 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 Quem impedirá? Qual é o teu sonho nessa noite? Sinfônica brasileira? Marinha? Exército? Bombeiros? O que está no teu coração aí? O que você acha difícil? O que você pensa? Os melhores é para o mundo? O que é de melhor é para quem usa essa coroa dizendo que o mal vem do Senhor? Não. Deus preparou o que há de melhor para o seu povo. Deus falou comigo agora, levanta a sua mão, vou declarar uma bênção para você. Você que é pai, você que é mãe, você que acha difícil, uma colocação de honra para o teu filho. Eu vejo aqui cursos de medicina. Eu vejo sim, minha casa é humilde, mas tu vai ter um filho médico. Quem crê vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai dando glória. Deus me mostra uma casa. Eu vejo uma residência muito bonita. E um irmão dessa igreja falando, é impossível, não dá para mim, eu nunca vou morar numa casa dessa. Pois o Senhor, Deus dos exércitos, está te dando hoje uma lição. A lição dos 4 leprosos. Você não é leproso. Você não é leproso. Levanta com fé e caminha. Ah, mas o banco, levanta com fé e caminha. Ah, mas os sírios, levanta com fé e caminha. Vem comigo, não olha para quem está quieto. Glorifica você que está recebendo esta palavra. Eu ia pregar sobre outra coisa. O Senhor me deu essa palavra aqui no altar. Então estou te entregando porque é para você. Deus tem coisas grandes e firmes para quem se levanta e vai. Deus tem coisas grandes e firmes para quem está praticando com a funda. Deus tem coisas grandes para quem já venceu leões. Ei, cheguei em você, hein? Já venceu leão, já venceu o urso. Não temas a afronta do gigante. Adivinha quem foi instrumento para que Samaria tivesse uma medida de farinha por um ciclo? 4 leprosos, que nem na cidade podiam entrar. Não é porque ninguém contava com isso que Deus não pode usar o improvável para abençoar a tua vida. Fica de pé no nome de Jesus. Deus pode usar o improvável. Deus vai usar o improvável. Se você hoje se moer dessa coragem, se você pegar essa graça que está nessa casa, nessa noite, e eu queria convidar você que entendeu esta palavra, você que está em combate, você que alguém acha graça, alguém que até ri de você, até ri de seu carro, até ri de suas roupas. O meu tempo é pouco, mas eu vou te contar.
Eu tinha um terno azul marinho, irmãos. E quando eu ia pegar foto para os eventos que eu ia cantar, eu só via foto com um terno azul marinho. Marcelo Santos vai estar em Teresina, terno azul marinho, Alamachia. Vai estar em Fortaleza, olha a foto, terno azul marinho. Pensa num guerreiro, pensa num leão, terno azul marinho, terno azul marinho, terno azul marinho, azul, azul, azul. O azulão de Jesus, cheguei a escutar isso. Tinha até música, solta o azulão. Debaixaíca, dominácia, mas o Senhor é Deus, que olha até para as nossas vestes, que olha até para as minhas roupas. Hoje eu tenho uma esposa, olha o que ela fez para mim. Eu compro meus ternos, ela que ajusta. Até mala personalizada, a minha esposa no ateliê dela faz para mim. Porque tem coisa que o céu não pode ver sem se mexer. Nas mínimas coisas, você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus que se mexe a teu favor, ele não fica parado, vendo rirem de você. Não, não, Deus se mexe, Deus se move. Qual é o teu sonho? Eu preciso orar rápido, corre aqui para frente. O que você acha difícil, impossível? É uma promoção? É uma casa melhor? É um carro melhor? É a faculdade do filho? Eu quero orar você. Corre aqui. Essa mensagem é para você. Vem dando glória, não vem calado não, vem crendo. Essa mensagem é para você. Você que está afastado do Evangelho. Ei, eu queria te chamar. É noite de você voltar para casa, meu filho. É noite de Deus colocar de novo as promessas dele a teu favor. Saia do seu lugar e vem aqui, meu filho. Não vou te incomodar, não vou te perturbar, mas o propósito do teu coração está diante do Senhor nessa noite. Você que está afastado, saia do seu lugar, vem voltar para Jesus. Você que tem planos, que tem sonhos, você que crê que Deus é Deus, do Deus que foi pregado essa noite. Você que não é leproso, mas andava sem esperança, andava entristecido, andava cabisbaixo, achando que o melhor de Deus não é para você. Se o teu coração está ardendo, não deixe de vir à frente. Se o teu coração ardeu, não deixe de vir para o altar. Músicos, obreiros, se o teu coração ardeu, é porque Deus vai te visitar essa noite com essa coragem que está faltando, com essa graça que está faltando. O céu não fica inerte às afrontas que você recebe. O céu não cruza os braços quando vê um justo sendo afrontado na terra. Não. Sai do seu lugar, mas vem com fé. Vem com fé, vem glorificando, porque essa noite é noite de resposta. É noite de resposta. É noite de resposta. Eu quero ouvir um povo dando glória a Deus aqui, glorificando a Ele, porque Ele está na casa. Aleluia, aleluia. Eu preciso orar. Passei 1 minuto do meu tempo. Eu preciso orar por você. Tem gente vindo, eu estou esperando porque tem gente vindo. Vem com fé. Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está aqui na frente. Quantos que estão aqui na frente estão afastados do Evangelho? Levanta a mão para eu ver. Uma, mais alguém? Cadê? Tem mais. Tem mais, tem mais. Afastado do Evangelho aqui na frente, tem? Tem 2. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu quero pedir a vocês que venham aqui para frente, pertinho de mim. Vem. Cadê minha filha? Vem cá, querida. Pertinho de mim. Isso. Tem mais alguém afastado? Tem mais alguém afastado? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem? Dá um sinal para mim, para eu ver você. Hein?
Tem mais alguém afastado do evangelho? Me dá um sinal. Estou afastado, pastor. Tem? Já tem 2 pessoas que voltaram para Jesus. Tem mais alguém que quer voltar para o Senhor hoje? Então essa guerra era nossa, pastor. Essa guerra era nossa. Olhem para mim, por favor. Olhem para mim aqui. 2 Timóteo. Coloca no telão, por favor. Capítulo 1, verso 7. Põe no telão. 2 Timóteo. Capítulo 1, verso 7, por favor. Por favor. Porque Deus não nos deu o quê? Vamos ler forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de amor e de moderação. Ei! Isso que está no teu coração é Deus que está colocando, é teu. É teu. É teu. Esta vitória é tua. Esta graça é um presente de Deus para você. Agora tu vai levantar as 2 mãos, a gente vai fazer um clamor. Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é como os leprosos fizeram, é ação, é agir. O anjo não vai descer para ler o livro para você. Isso você pode fazer, mas a vitória será tua. Amém ou não amém? Levanta a mão mais alto que você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu passei do meu tempo um pouquinho, mas eu estou aqui com os teus ungidos nesse altar. Meu Deus, eu sei que essa palavra foi de encontro ao coração de muitos que têm sido afrontados, ofendidos, perseguidos, que têm tido sua fé, meu Pai, massacrada. Alguém dizendo para eles: é impossível, não vai acontecer com você. Mas hoje, o Senhor Deus de Elias, o Senhor Deus de Eliseu, o Deus daqueles 4 leprosos, é o Deus que está, aleluia, na Assembleia de Deus em Uberlândia. É o Deus que está neste momento, nesta casa, enquanto nós oramos. Meu Deus, eu quero agora que esta palavra entre no coração. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. O Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Meu Deus, que a tua graça esteja na vida do meu irmão e da minha irmã, e que eu possa ouvir o testemunho das maravilhosas vitórias que o Senhor deu ao teu povo, à tua igreja em Uberlândia. Se você orou comigo, diga amém. Quem disse amém, diga glória a Deus. Quem disse glória a Deus, aplauda bem forte a Ele. Aleluia! Diga mais um glória a Deus bem alto. No início